Este é o Intelligent Capture 2020. Chegamos à última apresentação do evento. Ao todo, até agora, foram 10 apresentações com 14 palestrantes. Nossos agradecimentos aos expositores que por aqui passaram trazendo as novidades e esclarecendo dúvidas sobre captura de dados. Agradecemos também aos patrocinadores que viabilizaram esse evento e a todos os participantes que dedicaram o seu tempo para assistir às palestras. A última apresentação irá falar sobre o Mosquei, transformação digital com automação de processos cadastrais. Cristina Dias, gerente comercial da Most, será a nossa palestrante. Mais uma vez, reforço o convite para que os participantes deixem suas perguntas no chat, que elas serão respondidas no final da apresentação. Boa tarde, Cristina, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez. É com você. Olá, pessoal, como vai? Tudo jóia? Obrigado aí, Júnior, pela participação aí no Instituto Information Management, né? Mais uma vez nesse evento. Agradeço essa participação. Bom, hoje vamos falar aí um pouquinho sobre a parte de transformação digital, né? Do ponto de vista para automatização de processos cadastrais, né? Então, vou falar, na verdade, de onboarding digital. Palavra que está sendo muito utilizada ultimamente aí nos últimos anos, nesse mundo digital, né? E o processo de onboarding digital hoje, ele é dividido em 3 grandes blocos, né? Em 3 grandes fases, né? A gente tem a fase inicial aí de entrada de relacionamento, né? Que é a parte de captura de documentos. Em seguida, a gente tem a parte de antifraudes e de conferências de informação, e finalizando o processo de onboard, as assinaturas eletrônicas digital. Não necessariamente é necessário utilizar todas esses processos, né? Mas, essencialmente, para um processo de onboard, a parte de entrada de relacionamento, que é a parte de captura de documentos, é a parte principal e fundamental aí desse processo. Então, vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre essa parte de captura. E para falar dessa parte de captura, vou estar utilizando aí o Mosquei, que é a nossa solução para captura de imagens de documentos, tá? Então, o Mosquei, ele é uma solução de inteligência artificial para automatizar processos cadastrais que utilizam documentos. Então, aqui eu tenho um desenho muito simples aqui da arquitetura da solução. Então, ele é uma API que você chama ela via REST. No momento que você chama essa API, você vai me passar a imagem do documento que você deseja processar. Eu vou receber essa imagem de documento e vou processar ela numa memória GPU. Por que eu vou processar numa memória GPU? Para garantir que eu não estou armazenando nenhuma imagem e nenhum dado, né? E ficar de acordo com a LGPD. Porque a GPU funciona como se fosse uma memória RAM, né? É uma memória RAM. Então, para eu processar uma nova imagem, eu tenho que expurgar a imagem que eu estou processando atualmente. Então, com isso, eu garanto sempre que eu não estou armazenando nenhuma imagem e nenhum dado. Isso é muito importante. E eu finalizo o processo entregando a vocês um JSON, que é um metadados, com o resultado do processamento dessa imagem e mais uma imagem tratada. Essa imagem tratada eu posso estar disponibilizando a vocês através, né, de uma base 64, binário, essa a gente pode estar combinando aí depois, né, a nível de projeto. Bom, para conseguir explicar de uma forma mais lúdica, né, como funciona todo esse processamento dessa imagem, quando eu recebo essa imagem, nós criamos um app e eu vou compartilhar com vocês para ficar mais simples o entendimento. Então, aqui está um app que nós criamos. Eu já carreguei, inclusive, aqui algumas imagens para ficar mais simples a explicação desse processamento. Então, quando eu recebo um determinado documento para processar, eu vou estar aplicando nele um conjunto de redes neurais, né? Uma primeira rede neural que eu vou estar aplicando é uma rede neural para análise da qualidade da imagem desse documento. Então, essa rede, ela vai estar simulando uma pessoa, né, visualizando esse documento pela primeira vez, que é o que normalmente a gente faz, né, quando a gente se depara pela primeira vez, né,
para ver um documento é o quê? A gente quer saber se esse documento, né, ele está nítido, ele está de boa qualidade para ser lido e interpretado. Então, essa rede neural, ela vai fazer essa mesma simulação, mas usando algumas técnicas relacionadas à nitidez. Então, por exemplo, ela vai checar se essa imagem está muito clara ou se essa imagem está muito escura, né? Se essa imagem ela está trêmula, por exemplo, uma imagem como essa, eu recusaria, porque a imagem está trêmula e não está dando para ler o que está escrito. Se essa imagem ela está cortada, ela poderia, na hora que eu tirei essa foto, né, ela poderia estar cortada, né, o usuário tirou só metade da foto, então essa imagem não me serviria, né? O que eu faria com uma imagem que tivesse só com metade das informações, né? Eu descartaria. Então, essa rede ela vai simular uma pessoa se deparando com a imagem e vendo se dá para ler o que está escrito. Caso essa imagem não esteja de boa qualidade, eu já retorno via JSON, via metadados, para vocês, informando que essa imagem não está de boa qualidade e solicito uma nova imagem, né, para vocês poderem me passar para eu poder processar. Uma segunda rede neural é uma rede neural que vai fazer a tipificação e a classificação do documento. O que seria isso? Através do formato do documento, eu consigo interpretar que tipo de documento que está chegando para eu fazer o processamento. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, eu consegui identificar que é um documento de identificação, é um RNE, aqui eu tenho um formulário, uma imagem com múltiplos documentos, um comprovante de residência, um RG frente, uma CNH completa, uma nota fiscal eletrônica, quer dizer, através do formato do documento, eu sei que documento que é. Como que nós fazemos isso? Aqui na Mocho, nós temos um departamento de mineração de dados. Esse departamento, ele treina as redes neurais para reconhecer novos tipos de documentos. Hoje, eu tenho mais de 600 tipos de documentos já treinados pelas nossas redes neurais, de forma que quando ele chega para eu processar, eu já consigo interpretar e identificar que documento que é esse. Além disso, a gente está apto também a treinar novos tipos de documento, que é o exemplo desse formulário que eu treinei para um banco, né? Então, esse banco gostaria de treinar esse formulário para poder interpretar. Para isso, a gente solicita aí um conjunto de 20 imagens, mais ou menos, o documento que você deseja treinar, e em questão de dias, esse documento já vai estar disponível, né, para ser processado e interpretado pelo Mocho QI. Depois de fazer a tipificação e a classificação do documento, a gente executa um processo chamado Desk Kill e Crop. O que seria isso? Digamos, no momento da captura de documento, o usuário tira uma foto assim, né? Então, você solicitou um documento com foto e ele apresenta essa foto. A primeira rede neural, ela vai identificar que essa foto está de boa qualidade, porque dá para ler o que está escrito, né? É uma foto que dá para ler o que está escrito. Ela não está confortável para ser lida, mas ela dá para ler o que está escrito, é possível de ser lido. Então, para se tornar confortável, o que a gente faz? Primeiro, a gente vai cropar a imagem, quer dizer, eu vou recortar esta imagem, eu vou cropar, e posteriormente eu vou fazer um processo chamado Desk Kill, que é o realinhamento dessa imagem. Eu vou colocar essa imagem numa perspectiva de 90 graus. Então, eu vou apresentar essa imagem assim para você. Então, essa imagem que você vai estar armazenando para uma futura consulta. Então, eu recebo a imagem assim e eu entrego a imagem assim para você armazenar para uma futura consulta, né? Enfim, para você poder guardar esta imagem aqui, que é muito melhor de ser lida do que a imagem anterior. Posteriormente a isso, a gente aplica um conjunto de motores de extração de dados para fazer a extração dos dados, mas eu utilizo uma técnica de machine learning, que é uma técnica de inteligência artificial para apoiar a extração dos dados. Porque essa técnica de machine learning me traz 3 grandes benefícios. O primeiro benefício que ela me traz é o alto percentual na extração de dados. Então, imagina, uma imagem que chegou para mim assim, eu consegui extrair 100% dos dados. Então, isso seria impossível se eu não utilizasse uma técnica de inteligência artificial.
Eu já testei essa imagem utilizando um motor JCR comum de mercado, e o percentual de assertividade que eu havia tido gerava em torno de 10%. Então, isso foi feito um teste por mim. Então, para conseguir esse alto percentual aqui, só realmente utilizando aí técnicas de inteligência artificial. Além dessa vantagem, né, do alto percentual de extração de dados, a gente tem outras grandes vantagens também, que eu vou apresentar para vocês, mas para isso eu vou estar utilizando o site do MostQI, que é esse aqui. Inclusive, é interessante vocês estarem acessando o site depois, porque além de ter várias informações sobre o produto, vocês podem também clicar aqui, ó, em teste agora, e vocês têm uma plataforma de teste pelo site, vocês podem testar usando seus próprios documentos. Então, se vocês clicarem aqui, ó, tipificação e extração de dados, eu já disponibilizei aqui algumas imagens para vocês testarem, tá? Mas, caso vocês queiram, vocês podem também clicar aqui, ó, e buscar documentos para poder fazer os testes, tá? Eu vou pegar um documento aqui para explicar as outras vantagens, mas eu vou pegar um documento mais crítico aqui, um documento de carro, uma CRLV DUT. Por que eu vou pegar esse documento aqui para a gente falar das outras vantagens? Porque esse documento, para motores de OCR, é considerado um dos piores, porque ele é um documento muito rebuscado, ele é colorido, tem letras quadradas, isso tudo são dificultadores aí para motores de extração de dados. Então, a imagem original era essa aqui, foi tirada no capô de carro. Eu já consegui identificar que documento que é uma CRLV DUT, já foi feita a Desk Kill e Crop, né? E 100% da extração de dados, mesmo sendo um documento complexo. Então, uma outra grande vantagem do Machine Learning é que eu vou estar apresentando para vocês a informação estruturada, né, quando eu faço a extração dos dados. Então, ao invés de eu te apresentar um bloco de informações, né, e você ter que interpretar esse bloco de informações, eu vou apresentar a informação estruturada. Então, para cada um dos campos, eu vou te apresentar o nome do campo e o conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu apresentei, ó, campo número 1, que possui esse conteúdo, campo número 2, esse conteúdo, via 1 é 01, Renavan é esse aqui, e assim por diante. E também apresento um score campo a campo. Esse score é um score de assertividade da extração de dados. Então, por exemplo, aqui eu tive, ó, campo número 1, que possui esse conteúdo, e eu tive um score de assertividade de 96%. Aqui eu tive 98%, 100%, 95%, 100%, 100% e assim por diante. Esse score de assertividade, ele é um score estatístico. O que quer dizer isso? Um score estatístico quer dizer que, acima de 50%, é provável que a informação veio de forma correta, né? Então, por exemplo, se você olhar aqui o campo placa, eu dei um score de 68%, mas eu trouxe corretamente a informação. Poxa, Cristina, mas só 68%? Sim, mas eu trouxe correto. Foi 68% que provavelmente ele teve mais dificuldade de extrair, né, do que esse campo aqui de CPF, porque provavelmente devia ter uma marca d'água em cima, ele teve mais dificuldade, mas ele conseguiu trazer. Agora eu vou mostrar para vocês um campo que eu tive um percentual abaixo de 50%, que foi esse campo aqui, Renavan. Quando isso acontece, quando a gente apresenta um percentual abaixo de 50%, a gente sugere que aconteça uma conferência manual aí das informações. É o que a gente chama de double check, tá? Então, vamos ver por que aconteceu um percentual abaixo de 50%. Eu vou crescer aqui, ó, a imagem do Renavan para a gente poder checar. Então, é o campo Renavan, ele está aqui, ó. Então, o que tem lá? 0021 588 4305. Então, se a gente reparar aqui, ó, esse caractere aqui, 88, ele está se confundindo com a letra B, principalmente o segundo caractere, né? Porque ele está aqui, ó, muito reto aqui, ó, e está aqui com as bordas muito arredondadas. Então, isso faz com que ele pareça com a letra B e confundiu o motor. Então, ele ficou na dúvida se era um B ou se era um 8, né? Aí entra a terceira grande vantagem do Machine Learning, né?
Então, o machine learning, assim como nós, quanto mais eu aprendo, estudo sobre um determinado assunto, eu pego um assunto para estudar, mais expert eu fico sobre aquele assunto. A mesma coisa acontece com as redes neurais. Quanto mais ela processa um determinado documento, mais expert ele fica a respeito daquele documento. Então, aqui no caso, como eu processei diversas vezes esse documento, que é o CRLV-DUT, ele aprendeu o quê? Esse campo Renavan, ele nunca apresenta letras, ele sempre apresenta números. Então, quando o motor teve a dúvida se era uma letra ou se era um número, ele terminou trazendo corretamente. Ele trouxe o número. Só que, como aconteceu a dúvida, ele apresentou um score abaixo de 50%. Ele apresentou um score de 45%. Então, aí está a última vantagem, que é super legal, né, do uso do machine learning. Tá? Então, o que eu apresento para vocês, no término do processamento, ó, eu recebo uma imagem assim, eu já analiso a qualidade dela, já identifico como é CRLV-DUT, já apresento uma imagem com melhor qualidade, e o que eu entrego para você, ó, é isso aqui. O pessoal da área técnica, ó, eu entrego esse JSON, onde apresenta a informação estruturada, então, para cada um dos campos, eu apresento o nome do campo, conteúdo e score, para todos os campos. No final do JSON, eu apresento para vocês aqui o resultado das outras duas redes neurais, ó. Doc Quality Score 97% e Doc Type CRLV-DUT, tá? O tempo de processamento, qual que é, Cristina? Que é uma das perguntas que provavelmente vocês estão anotando aí para me fazer. Bom, eu recebendo esse documento aqui, o tempo de processamento vai variar de 2 a 10 segundos, dependendo do tipo de documento, né? É claro, um RG, uma CNH, eu vou gastar muito menos tempo para processar do que uma CRLV, com um documento muito mais complexo, tá? E aí você tem que considerar o tempo de upload e download da internet que você vai estar utilizando também. Bom, vou mostrar agora para vocês uma outra curiosidade aqui, que eu acho que vocês vão achar interessante. Vou voltar aqui para o meu app. Digamos que no momento da captura de documento, você está lá fazendo um processo de captura, né? E você pede para o seu cliente, me apresenta a documentação dos sócios, por exemplo. Né? Dos sócios. Está abrindo uma conta de pessoa jurídica, por exemplo. Me apresenta a documentação dos sócios. Ele apresentou uma foto só com as 3 documentações, uma CNH e 2 RGs. O que o MoshQI faz quando recebe uma imagem como essa? Primeiro, ele vai identificar que a imagem tem múltiplos documentos. E depois, ele vai separar as imagens e vai processar elas de forma individual. Então, eu processei essa imagem, vi que é uma CNH completa, aqui eu vi que eu tenho um RG verso e aqui um RG verso. Faço o desk kill de cada uma das imagens e a extração 100% correta de cada uma delas. Ok? E aqui eu tenho um outro exemplo muito legal também, de uma imagem em múltiplos documentos. Olha que legal. Abri uma conta de PJ, o banco pede, me apresenta aí documentos dos sócios. Ele apresentou aí. Só que o OCR nenhum vai ler isso daqui. Muito difícil, muito difícil. É um desafio. A gente vai ler. Eu vou pegar essa imagem, vou ver que tem múltiplos documentos, já separo, já processo elas de forma individual e sei que tem 2 CNHs frentes. E extraio 100% dos dados. Aí, ó. Olha como é que era. Bacana, né? Bom, pessoal, vou falar agora para vocês de outras rotas, outras coisas interessantes aqui, que são as rotas, tá? Então, falei para vocês da parte agora de captura. Essa parte de captura aí que eu falei é referente a essa rota de extração de dados, tá? E a gente tem outras 2 rotas também muito interessantes aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma é a rota de compara. O que seria a rota de compara? Dada uma determinada informação, eu consigo saber se essa informação está presente dentro de um documento. Então, vamos apresentar um exemplo para isso, né? Vamos lá para a pessoa jurídica de novo, abertura de contas de pessoa jurídica, eu gosto desse exemplo. Eu tenho lá os documentos dos sócios e um contrato social. Eu quero saber
se esse contrato social pertence aos sócios, né? Então, o que eu posso fazer? Eu entro com a documentação dos sócios, nessa rota de extração que eu apresentei para vocês, faço a extração dos dados do documento pessoal, do CNH, o RG dos sócios. Extraio, por exemplo, ali, o CPF e o nome completo dos sócios. De posse dessa informação, eu posso checar, usando essa rota de compara, se essa informação está presente dentro do contrato social. Olha que interessante. Então, é muito simples, né? E eu tenho também uma rota chamada rota de análise de dossiês. O que seria isso? Para explicar essa rota, eu vou usar o site novamente. Então, aqui, ó, voltando para o site, lá no final, eu gosto de usar o site, que depois vocês podem entrar no site e lembrar das coisas que eu falei para vocês, tá? Então, se a gente for aqui no final do site, ó, API de análise de documentos, eu vou falar sobre essa rota de análise de dossiês, tá? Inclusive, para isso, eu gosto sempre de usar exemplos, eu vou pegar um case, uma POC, que eu fiz para um banco X, que vocês vão terminar descobrindo sem querer, né? Então, o que seria isso? Dado um conjunto de documentos, eu consigo saber se esses documentos se relacionam entre si ou não, tá? Então, vamos lá. Então, vou explicar como funciona isso usando essa POC que eu fiz. Então, eu tenho aqui o nosso amigo simpático, que é o Marcos Thomas, né? E o Marcos Thomas, ele fez um seguro no banco, um seguro de vida no banco. E caso ele viesse a falecer, ele ia deixar um seguro para sua amada, a Aline, né? Então, eu tenho o documento dele, já fiz todo o processamento, extraí os dados. E ele faleceu. E a Aline, mais do que depressa, foi até o banco para poder resgatar o seu seguro. Então, ela teve que apresentar um conjunto de documentos para poder fazer o resgate do seguro. Então, ela apresentou o documento do Marcos Thomas, apresentou um formulário do banco. Aqui é um exemplo de formulário que eu treinei, ó, tá? Apresentou o RG dela, um outro formulário, a certidão de óbito do Marcos Thomas, nem consegui ler muito bem, e o comprovante de residência do Marcos Thomas, que eu li muito bem também, tá? Então, aqui é um trabalho que seria feito por um analista, né, do banco, que ela teria que checar se toda a documentação realmente pertence ao processo do seguro de vida do Marcos Thomas. Em vez de eu ter um analista que vai checar documento a documento, para ver se toda essa documentação pertence ao Marcos Thomas e à Aline, eu vou fazer isso de forma automática, em segundos. Como? Eu vou saber se esses documentos se relacionam entre si, através de relacionamento primário e secundário. Então, por exemplo, eu posso saber se esse documento aqui, essa CNH, se relaciona com esse comprovante de residência. Então, vamos checar. Ele se relaciona de forma primária. Como é que seria esse relacionamento primário? É quando ambos os documentos possuem tanto o nome do campo quanto o conteúdo iguais. Então, ó, a CNH tem um campo chamado nome com o conteúdo Marcos Thomas. E o comprovante de residência tem um campo chamado nome com o conteúdo Marcos Thomas. Então, esses dois documentos se relacionam de forma primária. Eu poderia também ter um relacionamento secundário. Então, por exemplo, essa CNH com esse formulário do banco aqui. O que seria a ligação secundária? É quando eu tenho o mesmo conteúdo em ambos os documentos, porém em campos diferentes, tá? Então, eu tenho aqui, ó, na CNH, eu tenho Marcos Thomas no campo nome, e lá no formulário que eu peguei, deixa eu lembrar, no formulário. E lá no formulário, eu tenho o nome Marcos Thomas no campo nome segurado sinistrado. Então, eu estou dizendo aqui que esses dois documentos se relacionam de forma secundária. Ok, pessoal? Então, isso aqui é mais uma rota que auxilia bastante aí o processo de vocês de onboard digital, né? E reduz bastante aí o processo manual aí de análise de documentos. Seguindo aí o processo aí de onboarding, agora a gente falou bastante da parte de captura, né? E agora vamos falar um pouco de combate à fraude, falar um pouco aí de checagem de informação, né? Então, a gente tem também algumas soluções aí para combate às fraudes.
primeira solução para combate à fraude é uma solução que a gente chama de face match, ou reconhecimento facial, né? Então, para poder falar dessa solução, eu vou pegar o nosso amigo Steve Jobs aqui, ó. O que seria o reconhecimento facial? Digamos que o Steve Jobs está abrindo uma conta num banco. Eu adoro pegar exemplo de banco, pessoal. Mas pode ser qualquer tipo de cadastro, né, de processo de onboarding. Então, digamos que ele está abrindo uma conta no banco, né, e ele apresentou o RG dele, que tinha essa foto antiga dele, que quando ele era jovem, né? E aí, só que o banco, ele quer ter certeza que realmente é o Steve Jobs que está fazendo o cadastro no banco. E chegou o Steve Jobs. Por favor, tire uma selfie aqui que eu preciso ter certeza que não é um terceiro que pegou a sua documentação e está abrindo a conta no banco. Ok. Então, o Steve Jobs vai tirar uma selfie. Mas o Steve Jobs, eu não quero uma selfie simples, eu quero uma selfie com prova de vida. Porque eu quero ter certeza que você não está tirando uma foto de uma foto. Eu quero ter certeza que você é você. Então, ok. Então, ele vai pegar o celular dele, vai posicionar diante da face, e aí a câmera do celular dele vai monitorar a íris dos olhos dele, tá? Então, quando ele monitora a íris dos olhos deles, como os olhos têm alguns músculos, né, que faz alguns tipos de movimentos involuntários nos olhos, a câmera vai ver que ele está vivo. Quando ele pisca os olhos, ele tira a foto automática. Então, aqui eu tirei a foto, tá? E aí entra a API de Face Match, de comparação facial. Então, a gente vai estar mapeando as duas faces aqui em N pontos. Eu vou mapear essa face em N pontos e essa aqui em N pontos. E vou aplicar algoritmos de inteligência artificial para fazer a comparação das duas faces, tá? Essa comparação das duas faces, a gente compara a estrutura óssea do rosto das duas faces. Por que a gente usa a estrutura óssea? Porque esse tipo de característica, ela não se altera ao longo do tempo. Então, veja aqui. Aqui eu tenho o Steve Jobs jovem, né, cabeludo, sem óculos, sem barba. E aqui eu tenho ele no final da vida, já careca, de óculos e com barba, né? E mesmo assim eu consigo perceber que é a mesma pessoa. Então, esse algoritmo de comparação facial, após de fazer a comparação, ele vai te dar um percentual de similaridade. Quando esse percentual ele é acima de 40%, eu já garanto que é a mesma pessoa. Aqui no caso do Steve Jobs, ó, eu dei 49%. Agora eu vou provar para vocês que essa simetria óssea, ela realmente não altera ao longo do tempo. Olha só, eu peguei duas fotos aqui, que eu tenho o Macaulay, quando era criança, quando ele fez o filme Esqueceram-se de Mim, ele devia ter o quê? Uns 8 anos, mais ou menos, e aqui o Macaulay adulto, com 20 e poucos anos, ele tem uns 23, 24 anos, tá? Mesmo ele tendo mudado bastante, a simetria óssea do rosto dele permanece a mesma, que é o quê? A distância entre os olhos, o formato do nariz, o formato da boca, a simetria do crânio, né? É a mesma coisa. Então, a gente nasce e morre com as mesmas simetrias, ok? Agora, para não ter dúvida mais que a coisa funciona, eu vou mostrar o último exemplo aqui para vocês. Eu vou pegar aqui um conjunto de faces e vou falar, Mosqueia, me diga quem é quem. Então, olha só, ele conseguiu identificar que a Tami, moça, é a mesma pessoa da Tami, rapaz. Nossa senhora, Cristina, não é possível. Eu falei, é possível. A transformação da Tami foi excelente, sensacional. Foi mesmo, foi maravilhosa. Ela ficou um rapaz muito gato, ficou lindo. Tomou hormônio, mudou, fez mudança de sexo muito bem. Só que o crânio dela é o mesmo. Ela continua com a mesma estrutura craniana. Então, eu consigo reconhecer que é a mesma pessoa. E é muito legal essa tecnologia para esse tipo de problema. Porque essas pessoas sofrem muito com problemas homofóbicos, né? Então, e o banco também, e outras instituições também sofrem com isso. Porque hoje está cada dia mais comum essa questão de mudança sexual. Está mais livre, as pessoas estão se sentindo mais à vontade para poder fazer isso. E está certo, tem que se sentir à vontade mesmo, né? Então, imagina, e é muito rápido, né? Então, às vezes, a pessoa, em 1 ano e meio, ela consegue mudar de sexo. Então, o cara abre a conta no banco, ele é uma mulher, e depois ele vira um homem, ou vice-versa, entendeu? Então, imagina que constrangedor, o cara é um homem, aí ele faz mudança de sexo e vira uma mulher.
Aí vai no banco, abriu a conta como homem e vira uma mulher. Tem que provar para o banco que é a mesma pessoa que abriu a conta. É assim, é constrangedor para ele e desagradável para o banco também, mas o banco precisa saber, né? Então, com isso aqui, você evita, às vezes, até processos judiciais de homofobia e etc. Então, é super bacana esse tipo de tecnologia aí para esse tipo de homofobia, de problemas homofóbicos, tá? Então, falamos aqui de FaceMatch. Eu vou falar rapidamente aqui de um outro processo aqui antifraude. Então, por exemplo, vamos pegar essa foto aqui, ó, desse documento, do Marcos Thomas aqui, eu adoro ele. Então, eu poderia também ter um outro processo antifraude aqui, usando esse documento. Então, por exemplo, peguei esse documento aqui, Mosquei já processou, e eu vou pegar aqui o CPF dele, que eu fiz a extração. Com esse CPF, eu poderia acessar uma base governamental, por exemplo, do Detran, checar a foto que está associada a esse CPF lá no Detran e comparar com a foto que está apresentada aqui no documento e saber se esse documento foi fraudado. Por exemplo, saber se alguém colou uma foto aqui em cima desse documento e fraudou esse documento. Ok, pessoal? Então, isso aí são as soluções antifraude que a gente tem aqui na Mosh. Seguindo aí o processo de onboarding, a gente também tem algumas soluções para conferências de informações. Isso aí a gente chama de background check, né? O processo de background check nada mais é que, dado um CPF ou um CNPJ, você consegue buscar informações, né, em várias bases governamentais, né, e trazer essas informações para fazer conferências de informações, né? Então, você consegue, às vezes, informações de antecedentes criminais, antecedentes legais, antecedentes financeiros. Então, isso a gente chama de background check, ok? Fechando aí o processo aí de onboard digital, a gente tem uma solução também chamada Most Sign. Eu vou falar muito rapidamente, porque não é tema desse webinar. A gente, inclusive, já fez um webinar sobre esse assunto. Se vocês acessarem o site da Most, lá tem o webinar do Most Sign lá gravado, vocês podem assistir, tá? Mas, resumindo aqui, o Most Sign é uma solução de assinatura eletrônica digital da Most, tá? Ele é certificado pelo ICP Brasil e ele tem algumas características interessantes, né? Ele pode ser para assinatura eletrônica digital ou híbrida, pode ser só para assinatura eletrônica, só para assinatura digital ou híbrida. E ele pode ser white label, então, quer dizer, você poderia estar caracterizando ele todo com a logomarca e as cores da sua empresa, né? E também ele pode ser acessado via API. Imagina que legal, você poderia estar, por exemplo, solicitando que o seu usuário assinasse eletronicamente um documento de dentro da sua plataforma, usando o Most Sign. E a gente disponibiliza ele também através de portal ou aplicação mobile. Então, isso aí é tema de um outro webinar, mas vou entrar aqui só para vocês conseguirem ver aqui bem rapidinho aqui, ó. A gente tem um dashboard, onde a gente consegue cadastrar novos documentos para assinar eletronicamente, digital ou híbrido. Consigo também visualizar todos os documentos aí pendentes de assinatura, né? Os documentos que já estão assinados, você pode organizar esses documentos por pasta, enfim. Então, é bem legal. Quem tiver interesse pode nos procurar, aí a gente pode fazer uma apresentação individual também. Então, é isso. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de estar apresentando para vocês hoje. E agora eu vou deixar aí aberto para as dúvidas, porque já está no tempo aí. Bom, eu tenho, passando aqui pelas dúvidas, você chegou a falar da velocidade de processamento da ferramenta até finalizar a extração de OCR, qual que é essa velocidade? Então, o tempo de processamento vai variar de 2 a 10 segundos, né? Vai depender do tipo de documento. Uhum. E aí, esse é o tempo de processamento no meu servidor. Aí você tem que considerar também o tempo de upload e download da internet que a pessoa vai estar utilizando. E a aplicação para uso no smartphone? Precisa ter alguma coisa, algum API, baixar algum programa no smartphone para poder usar a solução? Não, de jeito nenhum, porque é uma chamada de API, né?
Então, você vai fazer uma chamada da API, né, a partir do seu app e vai estar utilizando. Então, não tem nenhum tipo de processamento dentro do smartphone. Então, eu não vou pesar o app de vocês de jeito nenhum. A gente preza muito com relação a isso. Uhum. E o processamento ocorre em que tipo de servidor? O servidor da moça ou o servidor de quem está utilizando? Hoje, é tudo em nuvem, né? Então, você manda para mim a imagem, eu processo e retorno esse JSON. Hoje a gente utiliza a AWS. Tá. E ele permite embarcar o OCR para processamento em locais sem conectividade? Embarcar o OCR? Para processamento, por exemplo, se eu quiser captar um documento fora na área rural, que não tem internet. Entendi. Não, a princípio não. A princípio a gente trabalha no modelo SaaS. Uhum. Tá. E ele funciona bem com documentos não estruturados? Então, hoje a gente trabalha com documentos estruturados e não estruturados, né? Para documentos estruturados é tranquilo. Então, a gente tem aí mais de 600 documentos já treinados, né, pelas nossas redes neurais, e a gente está apto a treinar novos documentos. E para documentos não estruturados, a gente trabalha a nível de projeto. Então, aí eu preciso entender o que realmente o cliente precisa. Eu preciso só identificar o tipo de documento, eu preciso só extrair uma determinada informação, eu preciso só checar uma informação. Então, o que acontece? Para documento não estruturado, a gente trabalha a nível de projeto. Tá. O Cristiano Ribeiro, Passe Ribeiro, ele pergunta o seguinte: quantos documentos a ferramenta reconhece? Hoje a gente tem mais de 600 documentos treinados, como eu já comentei. Uhum. E o João Oliveira, ele pergunta o seguinte: o API de reconhecimento facial tem limite de requisições? É desenvolvido pela própria empresa? Sim, não tem limite de requisições, tá? E o desenvolvimento dele é todo nativo. Uhum. Outra pergunta que eu tinha para fazer é se existe algum blacklist no sistema que guarda fotos ou dados fraudados para comparação ou somente em bases externas? Não, como eu comentei, eu não armazeno nenhuma imagem, nenhum dado, justamente por causa da LGPD. Uhum. Então, para isso, inclusive, a gente processa em GPUs, como eu comentei no início da apresentação. Então, caso você queira, fez o face match, eu vou te devolver a foto e você pode criar sua própria base. Ou então, a gente tem alguns parceiros que trabalham com o modelo de blacklist, que a gente pode estar indicando para vocês. E a autenticidade das informações, elas são mescladas com regras de validação deles, ou com outras fontes de dados, ou com padrões documentais para cada campo? Então, com relação à validação dos dados, é a questão do background check, né? A gente pode buscar informações em bases governamentais e usar essas informações para fazer a conferência dos dados. Só que a gente não pode garantir que essas informações estão corretas, porque eu estou buscando essas informações de bases governamentais. E as bases governamentais, por mais que a gente acredite, né, que a informação está correta, pode sim, claro, ter erros também. Uhum. E essa solução comporta um alto volume de dados, Cristiano? Sim, a gente trabalha hoje no modelo de container, né? Então, a gente vai fazendo o balanceamento das informações, pode também trabalhar com enfileiramento de servidores. Então, isso aí com relação à volumetria de processamento, isso aí vocês podem ficar tranquilos que a nossa TI está pronta para poder trabalhar. Inclusive, já trabalhamos com grandes volumetrias, a gente atende grandes empresas que, por exemplo, em Black Fridays, né, a gente tem rajadas de volumetria que a gente tem que atender de uma hora para outra, né, em determinado momento, e a gente consegue segurar. Então, esse é um exemplo interessante. Feirões de empresas, eu não posso dar nome aos dois, mas eu acho que vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona esse processo. O Cristiano Passe Ribeiro, ele pergunta também se a ferramenta pode aprender a reconhecer um documento novo, e como é esse processo? Sim, eu comentei isso também quando eu falei de mineração de dados, né? Quando eu falei de tipificação e mineração de dados. A gente tem um departamento de mineração de dados aqui na Mocho,
que ele treina os documentos. Então, como eu comentei, tem mais 600 documentos treinados, e eu posso estar treinando os novos documentos. Para isso é muito simples, você me apresenta aí um conjunto de pelo menos 20 documentos, né, que você deseja treinar, e me apresenta também quais são as informações que você deseja que eu extraia, né, em questão de dias já está disponível para vocês utilizarem. Agora, é possível fazer a extração de documentos de um determinado dado de contrato, por exemplo, um número de chassi? Sim, a gente já tem isso treinado já. Certo. E dá para conectar a solução em um processo de digitalização de documentos para indexar automaticamente? Com certeza, é uma API, né? Eu consigo integrar ela com qualquer tipo de solução. E ela consegue... É só fazer uma chamada hash. É muito simples a integração. É menos de 1 hora, eu acho, é bem rápido. Inclusive, a gente, quando disponibiliza a API, a gente disponibiliza também um manual do passo a passo para poder fazer essa integração, e aí se torna muito simples para o pessoal poder fazer. E ele consegue tipificar contratos diversos, assim? Então, contrato é um documento não estruturado. Então, sendo assim, a gente trabalha a nível de projeto. Então, eu preciso entender o projeto para poder tratar ele de forma individual. E a solução já está adequada para a LGPD? Sim, já atende a LGPD, sim. Já está adequada. Desde o início, a gente já lançou ela, já considerando já a LGPD. Inclusive, a gente já tem ela funcionando já em vários bancos. E como é que vocês comercializam essa ferramenta? Então, a gente trabalha no modelo de SaaS. Essa parte de captura, né, de documentos, e de reconhecimento facial, a gente cobra por imagem processada. Então, a gente tem aí um range de volumetrias de imagens processadas, né? Cada um desses ranges possui um valor unitário da imagem processada. Quanto maior o volume de imagens, menor o valor que você vai estar me pagando. Tá certo, então. Cristina Dias, dessa vez sem problema, tranquilo, né? sem susto. Graças Parabéns. a Deus. Não, sempre tranquilo. Parabéns mais uma vez, você sempre, é muito bom ter vocês da Moço aqui nos nossos eventos, a gente agradece demais a participação de vocês, e a gente sempre conta com a Moço para trazer novidades aí, para a gente poder conversar e mostrar as soluções que a Moço traz para esse mundo digital. Torcer agora para que esperar a sanção da lei, né, da LGPD, aí, deve sair aí para meados de setembro, né, assim que for sancionada, se o presidente não sancionar, o próprio Senado promulga, e ver o que pode acontecer. E a gente vai se falando, aí, vai se conversando, e tomara que a gente consiga aí um dia se encontrar num dos eventos aí presenciais, para a gente tomar um café e bater papo e dar muita risada. Amém, se Deus quiser, com certeza. Júnior, muito obrigado e obrigado a todos aí que estão me assistindo. Um grande abraço e se cuidem. Gente, fechamos então esse Intelligent Capture 2020 com chave de ouro, com a Cristina Dias, trazendo aí, mostrando o que é o Moço QI, agradecendo a todos os participantes, aos nossos patrocinadores. Muito obrigado por terem despendido do seu tempo aqui para acompanhar as nossas palestras, e esperamos aí contar com todos vocês nos nossos próximos eventos que estão vindo por aí. O Instituto não para, nós estamos aí preparando outros eventos e futuramente vamos estar aí informando a todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem de máscara se forem sair, mas dê a preferência para não sair, fique em casa, aproveite bem, cuidem-se e cuidem de quem está com vocês. Grande abraço a todos, foi um prazer tê-los em mais um evento aqui do Instituto Information Management. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau. Até a próxima, um grande abraço.